Então a gente vem vindo aí nessa série falando sobre vários temas, falamos sobre imoralidade sexual, falamos sobre rejeição, falamos sobre questão de cativeiro, correntes financeiras, fomos andando na Bíblia, buscando dentro da própria palavra de Deus vários personagens bíblicos ou vários textos bíblicos que falam sobre aprisionamento em áreas diversas da nossa vida. E para encerramento, eu já vim orando, Deus colocou no meu coração para a gente falar dentro do foco de famílias cheias do Espírito Santo. Para que essas correntes que a gente entende que nos oprimem, que muitas vezes estão lá segurando a nossa vida, travando a nossa vida emocional, espiritual, material, física e todas as outras áreas, a gente tem que entender que existe um Deus que se preocupa com esse tipo de coisa. Deus não quer que a gente viva dentro de opressões. Deus não quer que a gente viva dentro de cadeias, dentro de jaulas, dentro de prisões. Mas nós, muitas vezes, decidimos por escolha nossa, e algumas vezes porque nós somos empurrados pelo próprio mundo, pela própria família, muitas vezes, quando nós nos deparamos ou quando nós percebemos, nós estamos dentro de jaulas espirituais, que é muito difícil sair. É muito difícil, às vezes muito complicado, às vezes a gente não consegue sair sozinho. Desculpe a minha voz, mas ainda eu estou aí com uma faringite, hoje eu estou melhor. Mas se falhar, não se preocupe com isso, foque na palavra de Deus. Diz assim, eu quero começar com essa frase: a casa onde o Espírito Santo está, cadeias são quebradas e famílias são transformadas. A casa onde o Espírito Santo está, ou seja, nós somos habitação do Espírito Santo. A Bíblia diz isso em 1 Coríntios, que nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, aonde o Espírito Santo está habitando, dentro de mim, dentro de você, e ele é convidado para estar lá na minha casa, na tua casa. Então as famílias vão ser, essas cadeias são quebradas e as famílias são transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós e dentro de nós e quer manifestar o seu poder na minha vida e na tua vida. Então entenda isso, que você é a habitação do Espírito Santo de Deus, meu irmão. E por que às vezes a gente ainda continua andando em círculos em várias áreas da nossa vida? Vou começar com o texto de Atos, eu pensei esse texto lá, Atos capítulo 16, aqui Paulo está praticamente organizando a igreja em Filipos, e você vai ver que tem opressão, você vai ver que tem ataque espiritual na vida de Paulo, na vida de quem está caminhando com ele, quem estava viajando aqui, o contexto é a segunda viagem missionária de Paulo. Você sabe que ele vai fazer 3 viagens missionárias durante o ministério dele. E aqui ele chega diante de Filipos, ele passa por outras cidades, e aqui ele chegando em Filipos, ele vai ter essa experiência com esse carcereiro, com aquela menina endemoniada. Olha só o que diz o texto. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. E ele lhe pregavam a palavra, do Senhor, e a todos os que estavam onde? Em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, ele expôs a mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Só aqui aparece mesa, casa mais de uma vez, 3 vezes casa, todos foram batizados. A partir de um testemunho de um homem, a partir de um homem que estava prestes a cometer um ato de loucura em tirar sua própria vida, Paulo e Silas estão presos aqui, eles estão sendo açoitados, eles já tinham sido açoitados a noite toda, por causa do Evangelho. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, tem muita gente aí que prega um evangelho de algodão doce, que tudo vai dar certo na tua vida. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês vão vencer. A gente precisa ter bom ânimo, porque Jesus venceu e nós temos como vencer. Mas só que muitas vezes nós achamos que tudo vai ser rapadura, tudo vai ser doce, molinho, vai ser quindim. A nossa vida não é um quindim, a tua vida e a minha vida. Não é um bombom de chocolate, não, meu irmão. Nós vamos ter perseguições, nós vamos ter momentos difíceis na nossa vida, nós vamos enfrentar opressões, nós vamos enfrentar resistência. Quem aqui nunca teve um limite ou uma resistência que precisou ser quebrado para avançar numa área da vida? Eu já tive vários momentos da minha vida que eu tive que romper com resistências que tentavam me parar e me segurar. Momentos de opressão na minha vida. Mas eu venci, então a gente vai vencer, você vence também. Famílias precisam de ajuda. A primeira coisa que a gente precisa entender: existem muitas famílias que precisam de ajuda. O contexto espiritual em Filipos estava carregado.
Uma jovem escravizada por um espírito de adivinhação. Atos 16. Essa jovem, ela vai acompanhando Paulo e Silas, ela vai dizendo, eles são homens de Deus, eles são homens de Deus. E o texto vai dizer que ele leva alguns dias para ter o discernimento que aquilo que ela estava falando era um demônio que estava na vida daquela menina. Um homem de Deus como Paulo, que a gente coloca na primeira prateleira, Paulo está, no meu entendimento, numa das primeiras prateleiras do Evangelho, como homem de Deus, escritor, escreveu vários, a metade quase do Novo Testamento é escrito por Paulo. Então esse homem que está lá numa das primeiras prateleiras, ele demora para ter o discernimento que aquilo era algo espiritual. E às vezes a gente também não percebe, demora tempo na nossa vida para perceber algumas perseguições espirituais ou repetições espirituais dentro da nossa vida e da nossa casa. E a gente não consegue enxergar o sistema econômico da cidade dominado por manipulação espiritual. Aquela menina que era possessa, ela dava muito lucro para aqueles homens que escravizavam ela. Ela dava lucro, é isso que o texto vai dizendo. Então o que está por trás, ele era um sistema econômico da cidade que era dominado por uma manipulação, ou seja, por uma opressão demoníaca. Aqui está um exemplo. Então a gente vive e pode viver em cidades, em lugares, um bairro que às vezes é dominado por um pecado que está encostado ali, que está entrincheirado ali, um vício. Tem bairros em Curitiba que a gente sabe que a gente mal consegue chegar, que o que domina lá é o vício. Tem bairros que o que domina é a prostituição. Tem bairro que domina são os bares. O que está por trás disso? São influências espirituais, para que haja uma resistência dentro daquela realidade. A prisão injusta de Paulo e Silas, após libertarem a jovem, eles vão fazer o bem. Eles vão expulsar aquele demônio que estava na vida daquela jovem. E o que vai acontecer? Em troca, eles receberam uma noite num resort, é isso? Agora, já que vocês libertaram ela desse cativeiro, nós queremos te dar uma noite para vocês aqui num resort, à beira-mar. Olha só, com lagosta, camarão para quem gosta. Eu já ia pedir uma picanha, uma alcatra. Gaúcho gosta de churrasco. Eu já ia pedir uma alcatra, mas não. Eles vão, como prêmio, eles vão receber o quê? Açoites, eles vão receber o quê? Uma prisão. Eles vão ser lançados dentro da prisão, porque eles tiraram a fonte de renda daqueles homens que manipulavam aquele sistema que é espiritual financeiro, que estava por trás daquilo. Um carcereiro à beira do desespero, pensando em morrer. Aqui eu botei uma palavra mais bonita, porque na verdade o texto vai dizer que ele arrancou a espada e ele ia atentar contra a sua própria vida. Porque agora a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, senão eles derrubam ali o vídeo da igreja. Em primeiro lugar, o contexto da opressão. Famílias precisam de libertação. De Atos 16 até o 24. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito do qual predizia o quê? Futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as suas adivinhações. Ela ganhava muito dinheiro para os outros, mas ela mesma não ganhava dinheiro. Só que ela era aprisionada por esse espírito que predizia o quê? De adivinhação, que predizia o futuro. E isso vai trazer uma incomodação naquela cidade, vai trazer uma incomodação no meio daqueles homens que eram os poderosos daquela cidade. A igreja hoje precisa ser um lugar onde traga incomodação para as pessoas. Uma incomodação santa, não que a gente vai ficar brigando com as pessoas, mas as pessoas precisam saber que aqui elas vão encontrar respostas que elas não encontram em outros lugares, porque senão a gente não está fazendo diferença. Qual é a diferença que eu e você nós estamos fazendo? Qual é a diferença que a minha família faz para a sociedade? No tempo em que nós vivemos hoje, em 2025, dia 10 de dezembro, qual é a diferença que nós estamos fazendo nessa sociedade? Famílias cheias do Espírito Santo, elas são respostas de Deus para famílias que não conhecem a Deus e que não conhecem nem o Espírito Santo dele. Esse é o contexto da opressão espiritual. Ambiente dominado por forças espirituais contrárias. Filipos vivia sobre forte mistura de religião, dinheiro e feitiçaria. É um combo ali que está acontecendo em Filipos naquela época, é um grande combo de religião, dinheiro e feitiçaria, que estava envolvido por trás daquelas adivinhações daquela moça. É diferente hoje. Quantos lugares a gente vê esse combo também? Pessoas vivendo debaixo de uma religião, oprimidos pela religião. Sabia que você pode ser oprimido pela religião? Tem um monte de pessoas que vivem oprimidas, opressas, até mesmo dentro das igrejas, porque vivem presas em religião. E aqui eu não estou falando sobre religião A, B ou C, não estou citando o nome de nenhuma religião. Estou dizendo que tem gente que vive oprimido pela própria religião, vive oprimido pelo próprio dinheiro e pelo próprio engano da feitiçaria.
É isso que está acontecendo nesse contexto aqui. A jovem com o espírito de adivinhação representava um sistema espiritual que escravizava pessoas e famílias. As pessoas que chegavam ali, ela estava fazendo o quê? Adivinhação. As pessoas procuravam e pagavam para saber do seu futuro. Quer uma boa resposta? Você quer saber como vai ser o teu futuro, meu irmão? Se você tem Jesus, eu quero te dizer. Quer que eu conte o final da história? Quer que eu te diga como vai ser o teu futuro? Como vai ser quando nós estivermos na presença de Deus? Porque já está escrito como vai ser. Vai ser um tempo glorioso, onde nós vamos estar na eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, vírgula, para quem confessa Jesus Cristo, para quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E eles iam procurar para saber sobre o futuro. Hoje não é diferente, a gente quer saber do futuro. Quantos aqui realmente não tem nem um pouquinho de preocupação com o ano de 2026? Levanta a mão que eu quero orar por você. Vou pedir para um dos pastores aí orar. Tem alguém que realmente não está nem um pouco preocupado como vai ser o ano de 2026? Ninguém. Todos nós temos um pouco de preocupação. Todos nós gostaríamos de saber como vai ser o ano. Se vai ser um ano bom, se vai ser um ano mais difícil. Se prepare. Coloque o cinto de segurança. Só isso que eu tenho para falar. E segundo, quando a libertação acontece, o sistema se levanta. Quando aquela jovem foi liberta daquela escravidão, o que se levantou foi um sistema que estava por trás, manipulando e controlando. Se levanta o sistema para quê? Para oprimir Paulo e Silas e dizer: o que vocês fizeram foi errado. Vocês vieram trazer perturbação na nossa cidade. A nossa fonte de renda secou. É isso que eles estão dizendo. Paulo expulsa o espírito e liberta a jovem. Verso 18. Quando o inimigo perde território, ele tenta criar confusão na família, na mente e nas emoções. O que acontece aqui? Aqueles homens vão alvoroçar aquela cidade contra Paulo e Silas, porque eles perderam aquilo que mantinha eles ali. Eles perderam a única fonte de renda deles, ou a maior fonte de renda deles. Então, quando o inimigo é expulso da tua casa, quando ele perde espaço, ele tenta levantar confusão no meio da família. Ele tenta gerar o quê? Na mente e nos corações das pessoas e nas emoções, ele tenta aprisionar as pessoas. Às vezes somos nós que estamos vivendo dentro dessa situação. Muitas famílias hoje vivem sob pressões emocionais, financeiras e espirituais. É isso que estava acontecendo lá em Filipe. Pressão financeira, pressão espiritual e pressão emocional. Só que se levanta um homem de Deus, se levanta uma mulher de Deus, se levanta um homem de Deus dentro da sua casa, se levanta uma mulher de Deus dentro da sua casa, para acabar com esse sistema opressivo que estava por trás daquilo que estava acontecendo. Meu irmão, o que eu quero dizer para você: se levante na tua casa, pare de esperar. O que mais você vai esperar? O que você quer? Que um anjo apareça do teu lado? E diga: levanta e vai orar pela tua casa, ora pela tua família, entra na brecha, busca a presença de Deus. Você quer que um anjo apareça, mas já está escrito na Bíblia o que nós temos que fazer. Para que Deus vai mandar um anjo se ele já deixou escrito? O que é para a gente fazer? Saia desse lugar de acomodação, saia desse lugar de intimidação. Não deixe o inimigo intimidar você. Não deixe ele te intimidar. É isso que ele quer fazer. Paulo e Silas lançados na prisão, mas não dominados. Eles são lançados na prisão, mas eles não são dominados pela prisão. Eles não estão dominados pelo problema. Eles estão enfrentando uma dificuldade, mas eles não são dominados pelaquela dificuldade. Eles fizeram o bem e receberam o mal. Eles fizeram o bem e receberam açoites. Eles fizeram o bem e foram expulsos. Eles fizeram o bem e foram presos. Agora eu te pergunto: você teria coragem de fazer o bem sabendo que isso te custaria alguma coisa? Você faria o bem para alguém sabendo que poderia te custar a tua liberdade? Você faria o bem para alguém sabendo que isso pode te custar dores? Você faria? Ah, pastor, pelo meu filho eu faço, pelo meu cônjuge eu faço. Eu não estou falando do teu cônjuge, eu não estou falando do teu filho. Eu estou falando se você faria o bem para alguém mesmo que isso te custasse algo. Que você tivesse que entregar algo. A prisão não impediu o louvor. A gente, por bem menos, às vezes a gente já não louva, a gente já não ora, a gente já não lê a Bíblia. Eles estão com as costas ardendo. E eles estão louvando. Famílias cheias do Espírito Santo precisam aprender. A opressão não define o resultado. A adoração define o ambiente. O que vai definir não é a opressão, mas a adoração vai definir o ambiente em que eu quero estar passando naquele momento.
Eu posso definir a minha vida como sendo um estilo de uma vida de um homem de adoração, que busca a Deus, mesmo em todos os momentos, mesmo nos dias bons e nos dias maus, eu vou buscar a Deus. É isso que tem que definir o ambiente, é aquilo que nós estamos buscando em Deus, a adoração, atraindo a presença de Deus. O que Paulo e Silas vão fazer perto da meia-noite, eles vão atrair a presença de Deus para aquele lugar, para dentro de uma prisão. Vocês entendem que Deus mandou um anjo lá, foi até lá naquela prisão para ajudar eles. Eu sei que foi um terremoto, mas foi movido no céu esse terremoto. Não estava lá na escala Richter. Foi lá no céu que foi movido esse terremoto. A opressão não vai definir o resultado, só define o resultado se você estiver preso apenas no resultado. Agora, se você tiver uma vida de adoração, vai definir o teu ambiente. O ambiente pelo qual você vai passar pelo processo pode ser um ambiente de adoração ou pode ser um ambiente de murmuração, mas você vai ter que passar pelo processo. A libertação começa quando decidimos não aceitar a opressão como algo normal. Paulo e Silas podiam ficar lá, um olhando para o outro e se lamurando, Fernando. Olha aí, nós expulsamos o demônio, olha o que aconteceu. Silas podia estar acusando Paulo. Olha só, você foi botar a mão na cabeça daquela menina, olha o que aconteceu. Nós podíamos estar bem aqui na cidade, podia estar almoçando ali num restaurante top, na churrascaria, agora nós estamos aqui, presos num tronco, porque o texto vai dizer que eles estavam presos, acorrentados pelos seus pés. Ok? Libertação vai começar quando decidimos não aceitar a opressão como algo normal. Sabe por que nós sofremos? Porque muitas vezes nós estamos aceitando algo que é espiritual como sendo algo normal para a nossa vida e para a nossa casa. Aceitamos como se fosse algo normal. Ah, não tem problema. Como é que é? Não tem problema. Viver uma vida de opressão. Não tem problema. Tem muitos cristãos que estão se acomodando e vivendo uma vida aprisionado como sendo algo normal. Quando o Espírito Santo entra na casa, toda opressão que prende a família perde o direito de permanecer. Não tem jeito. Quando o Espírito Santo entra numa casa, ele entra numa vida. Aquilo que antes era um direito daquela opressão, de estar ali prendendo aquela família, vai perder todo o direito de permanecer naquele lugar. Mas ele não vai sair dizendo, estou indo embora porque o Espírito Santo chegou. Ele precisa ser mandado embora, em nome de Jesus. Toda opressão, todo espírito de confusão, todo espírito de gritaria, de loucura aqui dentro da minha casa, cessa agora, sai em nome de Jesus. Você precisa mandar embora, você precisa dar uma voz, meu irmão. Uma voz de comando, de autoridade, e mandar embora, dizer, você não tem parte comigo, pode sair daqui. Libera a minha casa. Segundo lugar, o poder do louvor. O Espírito Santo muda ambientes. Quem muda os ambientes é o Espírito Santo. Por volta da meia-noite. Horário bom, né? Esse horário eu já estou dormindo, acho que já vai umas 2 horas que eu estou dormindo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos, Gente, sabe o que essa prisão me ensina? Sabe o que a cadeia de Paulo e Silas me ensina? Todos que estavam presos ali foram evangelizados em uma noite só. Todos aqueles homens que estavam ali, que estavam presos como eles, que eram os carcereiros, a guarda que cuidava do cárcere, todos aqueles homens que estavam ali, a Bíblia não diz quantos eram, mas todos aqueles homens foram evangelizados em uma noite. Perto da meia-noite, eles cantavam hinos e oravam a Deus. Qual o ensinamento aqui? A gente precisa fazer o mesmo dentro da nossa casa. Aqui é uma prisão e eles estão cantando e adorando. Agora eu pergunto, por que nós como cristãos muitas vezes nós não oramos e botamos hinos dentro e louvores dentro da nossa casa? Às vezes assistimos um monte de coisa que nem sempre é pecado. Eu não estou falando de pecado, mas nós deixamos de fazer o que é mais importante. Cantando hinos a Deus e orando em todo o tempo. O louvor no vale, eles estavam passando por um vale. O louvor no vale atrai o agir de Deus. Eles atraíram o agir de Deus, sabia disso? Paulo e Silas podiam estar lá, reclamando de dor, com as dores nas costas, com os problemas, os açoites, as marcas, os vergões, e eles podiam estar tentando dormir, eles podiam estar fazendo um monte de coisa, eles podiam estar conversando um com o outro, baixinho, não vamos incomodar não vamos incomodar os outros presos, não vamos incomodar a guarda, vamos ficar quietinhos nós dois aqui, Paulo e Silas, e o que eles decidem fazer? Eles vão tentar atrair o agir de Deus, eles vão atrair a presença de Deus para aquele lugar. Eles atraem a presença de Deus para o deserto deles, eles atraem a presença de Deus para o vale deles. Nós precisamos atrair a presença de Deus para dentro dos nossos vales, dentro das nossas dores, dentro das nossas lutas. Convidar Deus para estar junto. Paulo e Silas não pediram justiça primeiro, apesar que no final desse capítulo, Paulo vai dizer, eu sou cidadão romano, o que vocês fizeram foi errado.
E aí o povo vai se assustar quando ele revela que ele é romano, porque ele foi preso pelos romanos. Paulo e Silas, mas no primeiro momento eles não pediram justiça, primeiro eles adoraram. Muitas vezes quando nós estamos num momento de dificuldade, a primeira coisa que nós pedimos é justiça. Em vez de nós dobrarmos os nossos joelhos e abençoarmos os nossos filhos, abençoarmos o nosso casamento, abençoarmos a nossa família, abençoarmos a nossa igreja, o nosso líder de célula, muitas vezes nós vamos pelo caminho da justiça. Eu quero justiça, porque afinal eu estou sendo injustiçado. Muitas vezes nós fazemos isso, mas eles vão na contramão. Primeiro, em vez de buscar justiça, primeiro eles vão adorar a Deus. A justiça vem depois. Primeiro eu quero estar na presença do meu Deus. É isso que eles fazem. O Espírito Santo enche ambientes onde há louvor e não murmuração. O Espírito Santo ele vai encher ambientes onde há adoração, aonde a gente ergue um trono de adoração. Faça da tua casa um trono de adoração a Deus. Faça nesse final de ano um trono de adoração a Deus na tua casa. Deus responde não apenas com paz, mas com terremoto. Deus podia simplesmente responder para eles e acalmar o coração deles diante daquela aflição que eles estavam passando. Mas Deus vai mandar um terremoto, Deus vai trazer a paz no coração deles, mas Deus vai responder com terremoto. O terremoto aqui não destrói, mas ele destrava. Nem sempre quando acontece um terremoto na tua vida, uma dificuldade na tua vida, vem para destruir a tua vida. Muitas vezes tem terremotos que vão acontecer para destravar a tua vida. De coisas que você está aprisionado, que você está preso, que você não consegue se libertar. Então Deus tem que mover alguma coisa, e às vezes pode ser um terremoto. Foi isso que aconteceu ali. As portas se abriram, correntes caíram, prisões perdem poder. Foi isso que aconteceu na vida daqueles 2 homens de Deus, que decidiram louvar, adorar a Deus, mesmo com dores na alma, no corpo físico deles. Eles decidiram adorar a Deus. O terremoto nem sempre vai te destruir, mas ele pode ser enviado por Deus, uma dificuldade para destravar alguma coisa dentro da tua vida, que está travada porque você está dentro de um lugar de acomodação, porque você decidiu ficar naquele lugar. Paulo e Silas vão nos ensinar que buscar a presença de Deus era mais importante do que o que eles estavam enfrentando, do que as dores que eles estavam sofrendo naquela noite. Gente, eu não sei, eu nem imagino como é que é, porque eu nunca fui chicoteado. Mas eu lembro que quando eu era criança, lá em Barbacena não, que eu sou do Rio Grande do Sul. Quando eu era criança, lá na minha cidade, Natal, Esteio, minha mãe tinha uma varinha que era chamada de vara de marmelo. Alguém lembra disso? Alguém apanhou dessa varinha? Levanta a mão, se entrega aí. Só eu apanhei, não, tem mais uns corajosos. A única coisa que eu me lembro, quando ela passava aquela varinha no vento, ele cortava o vento. Eu nunca vi o vento ser cortado, mas naquele dia, quando aquela varinha que ela fazia, a varinha fazia assim, ó. Eu falava, meu Deus do céu, cortava o vento. Quando eu olhava minhas pernas depois, eu era um garoto muito bom, não era levado, só quebrava algumas vidraças, não era nada demais. Pegava a fruta do pé do vizinho, já confessei meus pecados, Jesus já me perdoou. Mas a vara de marmelo cortava, quando eu olhava assim, ficava uns vergão só na minha perna, na tua nunca ficou umas marcas aqui, não. Tinha uns vergão vermelho, com a varinha de marmelo. Agora imagina você com um chicote nas costas. Chicote. Às vezes a gente, por bem menos, a gente já fica talvez desanimado. O terremoto ali não destruiu a vida deles, mas destravou aquilo que estava aprisionando eles. O que Deus precisa destravar na tua vida nessa noite, meu irmão? O que Deus está precisando destravar para libertar e quebrar as correntes do engano, da mentira na tua vida, que estão te aprisionando, talvez nesse ano de 2025, talvez alguns anos, talvez todos os anos da tua vida. Onde há a presença de Deus, cadeias familiares são quebradas. Cadeias de vícios, de medo, de opressão espiritual, de herança familiar, de aprisionamento. Famílias cheias do Espírito Santo são marcadas por louvor, não pelo caos. O caos pode se instalar, mas quando se instala o caos na vida da gente, o que a gente tem que fazer é atrair a presença de Deus para o caos. Eu vou falar uma coisa aqui, não se escandalize. Quando você lê Gênesis 1 e 2, tem alguns teólogos que defendem isso, tá bom? Aqui tem um aqui que é bem teólogo, gosta desse negócio, que já está até me olhando, se coçando para ver o que eu vou falar. Gênesis 1 e 2, quando você lê atentamente, parece que é uma narrativa no primeiro momento que Deus está fazendo duas criações. Eu não entendo assim. Eu entendo é que, quando a gente entende que Jesus fala em Lucas 10 que Satanás ele viu Satanás cair do céu como um relâmpago, não é isso?
Eu entendo que Deus cria todas as coisas em ordem, como o texto diz, e Ele criou todas as coisas em ordem. E quando Satanás veio para a terra expulso do céu, Satanás gerou o caos na terra. E o que eu entendo é que no Gênesis 2, quando parece que está sendo uma narrativa de uma nova criação, eu entendo que Deus está reorganizando aquilo que estava no caos. Aquilo que Satanás fez caos na terra, Deus agora chama de novo. Diz, você não pode ficar no céu, também não pode ficar na terra, tem que expulsar ele também da terra. Deus bota em ordem aquilo que estava em caos. Eu quero dizer que aquilo que é um caos hoje na tua vida, Deus pode botar em ordem. Mas você precisa dar os teus passos de fé, para que aquilo que é um caos, possa se tornar, aquilo que é desordem, possa se tornar em ordem na tua vida novamente. Então cadeias vão ser quebradas, cadeias vão ser rompidas, de opressão, de medo, de vício, de dores, de sofrimento, de abandono, de rejeição, lágrimas que você escorre talvez na madrugada, que ninguém sabe, que ninguém vê, nem o teu cônjuge, nem teus filhos para quem é casado, nem você quando está sozinho em casa, coisas que te afligem a tua alma, o teu coração, que tentam segurar a tua vida, poder do louvor. Está aqui o ministro de louvor da igreja, o pastor Samuel, pergunte para ele, sente com ele e pergunte para ele o que o louvor é capaz de fazer. Eu já vi gente sendo curada, liberta, restaurada no momento de louvor. Já vi várias pessoas acontecerem isso, porque elas estão atraindo a presença de Deus para a vida delas. Deixe Deus organizar o caos que está a tua vida, meu irmão. Coloque nas mãos de Deus e peça a Deus, organize esse caos. Famílias cheias do Espírito Santo não são definidas pela guerra que enfrentam, mas pela presença que carregam. Qual é a presença que eu e você carregamos? Nós não somos definidos pelas guerras que nós estamos vivendo, pelas correntes que tentam nos aprisionar. Eu sou definido pela presença que eu carrego. E isso vai dizer, o texto diz isso. Não vos embriagueis com vinho onde há, Efésios 5,18, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Você carrega, você é portador da presença de Deus. Eu e você que está em casa nos assistindo, a igreja batista, nós que somos filhos de Deus, nós somos portadores, nós carregamos a presença de Deus. Dá um amém mais aleluiado aí, irmão. Senão eu vou ter que gritar. Quando você dá um amém, eu tomo água. Meu médico está olhando para mim, toma água, toma água. Famílias cheias do Espírito Santo não são definidas pelas guerras. Eu não sou definido por aquilo que as pessoas falam a meu respeito, mas por aquilo que eu carrego dentro do meu coração, aquilo que você carrega dentro do teu coração. Isso ninguém pode apagar. Somente você pode apagar. Terceiro lugar, a conversão, um milagre que alcança a casa toda. Atos 16, do 27 ao 31. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. O carcereiro tenta tirar a própria vida. Esse é o contexto que está acontecendo. Ele pensa em tirar a vida dele. Paulo grita, não faça isso, não te faça mal. Todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. Nós estamos aqui no mesmo lugar. Representa, esse carcereiro que tenta tirar a sua vida vai representar pessoas que estão no seu limite. Talvez você tenha chegado nessa noite aqui no seu limite. Você está dizendo assim, pastor, eu não aguento mais. Eu estou no meu limite. A minha perspectiva para esse final de ano não é boa, pastor. Eu estou desempregado, eu estou com problema de saúde, eu estou endividado, eu estou com um monte de problemas, a minha casa está um caos, está uma bagunça. Talvez você esteja chegando aqui nessa noite dizendo, eu estou no meu limite. Eu não aguento mais. Cansadas de lutar, tem pessoas que cansam de lutar. Dizem, eu não quero mais, eu entrego. Quando eu jogava, lá em Porto Alegre é Betis, aqui é Betis também? Quando jogava Betis, tinha um momento que a gente tinha que cruzar os tacos, não é isso? Para finalizar o jogo. Tem gente que está assim, está entregando os Betis, está dizendo, eu não quero mais lutar, eu estou cansado de lutar. Vivem sob a culpa e o desespero. Tem famílias que estão aprisionadas na culpa e no desespero, na aflição e na angústia, na dor do problema. E não andam, não vivem a sua vida, vivem uma vida travada. A voz de Paulo traz esperança. Não te faças nenhum mal. A voz do Espírito Santo ainda ecoa hoje para as famílias feridas. Paulo usou a voz de Paulo, não faças mal para você. A voz do Espírito Santo ainda ecoa nos corações de homens e mulheres que buscam a Deus. A voz de Deus ainda ecoa nos corações. Não faça mal. Não desista. Continue lutando.
A voz do Espírito precisa continuar ecoando no teu coração, meu irmão, na tua vida, na tua história. Deixa essa voz ecoar por gerações dentro da tua casa. Não desista, não desanime. Libertação começa com uma rendição. Você precisa se render à presença de Deus. Se renda a Deus. Se a gente não se rende, como é que a gente quer que Deus faça algo na nossa vida? Às vezes a gente desanima e quer se render porque o inimigo está se levantando. Não, para o inimigo você manda ele embora. Cala a tua boca, Satanás, e sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha história, sai da minha família. Mas diante de Deus a gente se rende diante do Rei dos Reis. A gente se rende diante do nosso Senhor e Salvador. É ali que é um lugar de rendição. E pode ser nesse altar dentro da tua casa. Faça da tua casa um altar de adoração. Se renda a Deus na tua casa. Ali é o lugar. Vai para o teu secreto. Se renda, diga: Deus, tira essa dor, tira essa inconformidade do meu coração. Limpa esse caos, limpa essa sujeira, Senhor. A chegada da salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação é pessoal, mas o impacto pode ser de toda a tua família. A salvação começou naquele carcereiro, com um homem, mas impactou toda a casa dele. Foi impactada pela salvação dele. Ele foi salvo naquele momento em que ele não tirou a própria vida, que Paulo falou com ele foi impactado, porque a salvação alcançou o coração dele, e depois desse impacto, aquilo impactou toda a sua casa, porque o texto vai dizer que todos da sua casa foram batizados. E a gente muitas vezes está lá, gente sofrendo, gemendo dentro da nossa casa. Deixa a salvação de Jesus impactar a tua família, meu irmão. Deixa a transformação que Jesus fez na tua vida impactar a tua casa, impactar teus pais, impactar teus irmãos, teus tios, teus primos, teus avós, teu cônjuge, deixa impactar os teus vizinhos. Aquilo que Jesus fez na tua vida, não apague aquilo que Deus fez. O impacto foi para toda aquela família, toda uma família foi impactada. Em uma noite, aquele homem nunca mais se esqueceu daquele dia. Ele saiu de casa para ir trabalhar, cuidar dos presos. Ele não sabia que a vida dele ia ser totalmente transformada naquele dia, com a prisão de Paulo e Silas. Deixa Deus te surpreender, deixa Deus te usar para alcançar vidas, alcançar corações que estão sofrendo. Deus não quer salvar apenas um membro da família, Ele quer alcançar toda a casa. A autoridade espiritual de um convertido abre portas para toda a família experimentar o Espírito Santo. A autoridade de uma pessoa, um homem. Os meus olhos estão passeando pela terra buscando um intercessor, buscando um que se coloque na brecha. Seja esse homem, seja essa mulher que se coloca na brecha em favor da tua casa. Pare de achar, normatizar isso, de normalizar, achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Meu irmão, se coloque na brecha. Comece a abençoar a tua casa, comece a abençoar a tua família, a tua história. Você tem autoridade espiritual. Chame, viva essa autoridade. Eis que vos dou autoridade, Lucas 10:19, para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum dano vos fará. Não seja tímido. Viu? Eu me empolgo aí, ó. Vocês me empolgam. Não seja tímido e não se intimide. Estamos chegando no fim, onde o Espírito Santo habita. Ele muda a história de toda a família, não apenas de uma pessoa. Deus quer mudar a história da tua família, Ele não quer apenas mudar a tua história. Ele pode começar em você, Ele pode começar a partir de você, mas Ele tenha a certeza que Deus quer mudar toda a tua história. Não é apenas você, não é apenas o Marcos, é toda a nossa história. A manifestação do Espírito na casa, famílias curadas e restauradas. Vai de Atos 16, 32 ao 34. E pregaram a palavra de Deus a ele, a quem? Ao carcereiro, e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Olha um coração agradecido aqui. Olha o que uma gratidão, um coração grato faz. Ele tinha obrigação. O texto não diz que Paulo e Silas pediu para ele lavar os vergões deles, lavar as feridas dele. O texto não diz isso. Mas ele foi constrangido pelo amor que alcançou a vida dele naquela noite. O carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, logo após, ele, carcereiro, e todos os seus foram o quê? Batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos
E com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em... Olha só, que noite perfeita. Isso aqui é uma noite de Natal, gente. É a melhor noite de Natal. Esse aqui foi o melhor Natal que o carcereiro teve. Na história dele, na vida dele. Esse foi o melhor Natal. Se eu perguntar assim para você agora, qual o Natal que você sonharia? Eu queria sonhar com o Natal onde toda a minha família fosse alcançada por Jesus Cristo, transformada, batizada, restaurada, liberta. Esse é o Natal. Esse é Jesus que pode fazer. Esse é o Natal que nós devemos buscar. Ver toda a nossa casa salva, toda a nossa casa transformada. A palavra de Deus é ministrada dentro da casa. A família inteira ouviu a mensagem. A casa se torna um altar. A casa do carcereiro, que antes era apenas uma casa, se tornou um altar, não apenas um endereço. Pare de fazer da tua casa apenas um CEP. Faça da tua casa um altar. Deixe que a tua casa seja esse altar de adoração. Não seja apenas um endereço onde você mora, onde você reside com a tua família. Faça um altar na tua casa. Faça um ambiente, prepare esse ambiente para a manifestação do poder de Deus. Houve cura emocional, reconciliação. O carcereiro lava as feridas de Paulo e Silas. Onde o Espírito Santo entra, ele cura feridas antigas, memórias dolorosas, relações quebradas. Onde o Espírito Santo de Deus entra, aquelas feridas dolorosas do passado, ele vai curar. Aquelas feridas amargas que ficam lá, ele vai tratar. Vão ficar somente, não vai ter mais ferida. Vão ficar apenas as cicatrizes. As cicatrizes vão ser para a gente lembrar de onde Deus nos tirou. E para a gente lembrar e dizer, nunca mais eu quero voltar para esse lugar. Por isso que as cicatrizes muitas vezes são importantes nas nossas vidas. Para a gente lembrar o que Deus já fez na nossa vida e na nossa história. Onde o Espírito, então, ele cura feridas antigas. Qual é a ferida antiga que você precisa ser curado nessa noite? Qual é a memória dolorosa que você está carregando dentro do teu coração? Você que está em casa, qual é a memória dolorosa que você está carregando? Qual é a relação que foi quebrada? Com quem que a tua relação foi quebrada? Houve batismo, sinal de uma nova vida e uma nova identidade. Toda a família assumiu publicamente um novo caminho. Toda a família do carcereiro assumiu publicamente um novo caminho, uma nova história. A casa se encheu de alegria. Antes havia medo, noite sem fim e desespero. Depois da visitação de Deus, dos homens de Deus, a paz, propósito e alegria. Aquela casa que antes era um lugar de noite, de desespero, de medo, depois da visitação daqueles homens de Deus, se tornou um lugar de paz, de propósito e de alegria. A tua casa é um lugar de medo, noite interminável, desespero, ou a tua casa é um lugar de paz, propósito e alegria? Nós precisamos definir isso nessa noite. O que nós queremos para a nossa casa? O que você deseja para a tua casa? O Espírito Santo transforma casas em lugares de cura, alegria e destino espiritual. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E é Ele que faz. É Ele que transforma casas, um simples endereço, Ele vai transformar num lugar de cura espiritual, cura emocional, cura física. É Ele que vai transformar. É Ele que quer fazer isso por você. Eu quero orar com você, eu quero chamar o ministério de louvor aqui para nos ajudar. A marca de uma família cheia do Espírito Santo. Podia ser as marcas, né? Porque são várias. Errei, depois eu corrijo. A marca de uma família cheia do Espírito Santo. Louva mesmo em dias difíceis. Não é dominada pelo medo e aflições. Vive liberta da opressão. Mantenha a palavra dentro da sua casa. Serve e cura uns aos outros. Tem alegria que não depende das suas circunstâncias. A sua alegria não vai depender das circunstâncias que você está vivendo. Eu quero orar com você. Eu quero que você entenda. Para que você seja essa família cheia do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar todos vocês a ficarem de pé. Eu quero fazer essas declarações proféticas com você, para abençoar a sua casa. Vamos fazer todos juntos. Vamos fazer essas declarações proféticas para abençoar a nossa casa. Abençoe a sua casa, abra os teus lábios. Há poder naquilo que você fala. Há poder para trazer vida, há poder para trazer morte. A Bíblia diz isso. Nas tuas mãos há vida e morte. Escolhei, pois, a vida e vivereis. A gente decide. A gente lança palavras no mundo espiritual. Deus cria as coisas a partir da sua palavra. Então vamos criar algo. Vamos lançar palavras no mundo espiritual para que isso seja gerado e possa frutificar dentro da nossa casa.
aquele ambiente que antes era um CEP, que era apenas um endereço, se torne um altar de adoração a Deus. Mas para isso nós precisamos declarar com os nossos lábios, nós precisamos liberar palavras proféticas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, para a nossa vida, para a nossa história, para que Satanás pare de levar vantagem, de acusação contra mim, contra você, contra nós, que somos escolhidos, nós somos filhos de Deus. Você é um filho, uma filha de Deus. Viva essa verdade. Que você possa viver o melhor Natal, o melhor Ano Novo. Que você possa viver nesses últimos dias de dezembro as maiores experiências com Deus. Traga Deus para dentro da tua casa. Faça um altar. Vamos falar todos juntos. Vamos falar juntos. Vamos fazer essas declarações juntos. Agora, 1, 2, 3. Toda cadeia familiar será quebrada pelo poder do Espírito Santo. A escuridão que visitou minha casa vai sair hoje em nome de Jesus. Deus está visitando minha família e familiares distantes. O Senhor transforma minha casa em lugar de cura e alegria. A promessa de Atos 16:31 está sendo liberada sobre a minha família. Cadeias que prendiam minha família estão caindo agora. Espírito Santo, encha a minha casa. Você quer viver isso mesmo? Você quer viver isso mesmo? Nós vamos cantar. Cadê o pastor Samuel? Ô meu baterista. Enquanto nós estivermos cantando, eu nem vi que ele foi para lá. Meu Deus do céu, eu preciso das minhas férias, né? Enquanto nós estivermos cantando, saia do teu lugar. Se você está com alguém da tua família, vem aqui na frente. Se você está sozinho, você vai vir e vai profetizar. Você vai fazer essas declarações e vai dizer: Deus, hoje eu estou sozinho, mas eu não vou estar mais aqui sozinho. Enquanto nós estivermos cantando, sai do teu lugar. Assim como o carcereiro chamou Paulo para dentro da sua casa, hoje Deus quer entrar na sua casa. Abra as portas, entregue sua vida a Jesus e permita que o Espírito Santo encha a sua casa. Saia do teu lugar que nós vamos orar. Abram os céus, do teu reino vem, nossa fé está no Saiam todos, não fique ninguém. Hoje é o último culto de libertação, meu irmão. Não fique aí, vem aqui na frente. Os pastores, os intercessores, eles vão orar por você. teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Vamos orar? O que você quer para esse final de ano? Fale para Deus, não fale para mim não. Não fale para o pastor. Você não precisa falar para homens. Fale para Deus. Como que você quer que a tua casa chegue agora no próximo Natal, no próximo Ano Novo? Fale para Deus, meu irmão. Comece a falar para Deus. Você sabe o que você vive. Você pode me enganar, você pode até tentar se enganar, mas você não vai enganar Deus. Então, o que você tem a perder? Nada. Mas fale para Deus, abre os teus lábios e fale para Deus o que está acontecendo dentro da tua casa, dentro da tua história, o que precisa ser mudado. Diga para Deus que você quer levantar um altar agora de adoração lá na tua casa, que você não quer mais que esse ambiente seja um ambiente de confusão, de loucura, de gritaria, de discórdia. Não, você quer um ambiente onde Deus se manifeste, onde Ele manifeste o poder dEle, a graça dEle, o perdão dEle, a restauração dEle sobre a tua vida. Deus está nesse lugar, Deus está nesse ambiente, porque nós erguemos aqui um grande trono de adoração a Deus. Vamos orar. Pai querido, nós nos submetemos a Ti, Senhor. Nós invocamos o Teu nome, que é santo, que é grande, forte, poderoso, inigualável, incomparável. O Deus que gerou um terremoto, que libertou Silas e Paulo daquela prisão. O Deus que botou em ordem aquele caos. O Deus que curou das feridas deles. O Deus que libertou aquele carcereiro. O Deus que alcançou o carcereiro e toda a sua casa. O Deus que expulsou aquele demônio daquela menina. O Deus que é todo poderoso está nesse lugar. E é esse Deus que nós queremos invocar aqui nesse lugar. E nós invocamos o Teu nome, Senhor. Vem em nosso socorro, Jesus. Vem nos socorrer nessa noite, Pai, em nome de Jesus.
queremos ser homens e mulheres, que a nossa família seja cheia da Tua presença, cheia do Teu Espírito Santo, Pai. Nós não queremos mais viver na mediocridade, nós não queremos viver mais, Pai, da mesma maneira que nós vivemos o ano de 2025, vivemos 2024, não. Nós queremos viver um 2026 diferente, mas nós queremos começar hoje, Senhor. Nós não vamos esperar nem 2026, porque nós queremos experimentar algo da graça, do sobrenatural do Senhor, hoje, nessa noite, aqui nesse ambiente, Pai, de adoração, de manifestação do Teu poder, de libertação, de cura, de restauração, Senhor. Vem curar, Senhor, agora os Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, toda opressão nas nossas casas, nas nossas famílias, que seja quebrado agora, em nome de Jesus. Nós expulsamos agora toda a influência das trevas, toda a influência espiritual do mal, todo ataque, Pai, demoníaco de Satanás. Nós repreendemos agora sobre a nossa casa, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos fazer, sim, declarações proféticas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, Pai. Nós vamos fazer declarações que o Senhor reina, que o Senhor tem liberdade para estar na nossa casa, Pai. Pai, nós repreendemos toda cilada, toda seta, todo ardiz de Satanás sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Todas as correntes estão sendo quebradas agora, Pai, na nossa vida e na nossa história, em nome de Jesus. Quebra as correntes, Pai, quebra as correntes agora, em nome de Jesus. Todo cativeiro na mente, todo cativeiro nas emoções, todo cativeiro agora na alma, toda a fortaleza do aprisionamento, Pai, em nome de Jesus. Todo pecado escondido, todo pecado oculto, Pai, na vida dos Teus filhos, está sendo agora quebrado em nome de Jesus. Nós anunciamos a chegada do Teu reino, Pai, sobre essas vidas, sobre essas casas, sobre essas famílias. O Teu reino é um reino de paz, mas é um reino de liberdade. O Teu reino é um reino de amor, é um reino de alegria, é um reino de salvação, é um reino de cura. Então, Pai, derrama agora, Pai, da Tua cura, derrama da Tua libertação, derrama do Teu poder, Senhor. Restaura vidas, restaura corações, restaura, Senhor, transforma agora, Pai, vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, libera a nossa mente, libera a nossa vida, libera, Senhor, aquilo que estava nos aprisionando, Pai, que todas as correntes, todos os grilhões, todas as algemas estão sendo quebradas agora no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar, eu quero chamar aqui o pastor João, quero chamar também a Marilene, e pode ser a pastora Regiane também. Nós vamos orar. Continue aqui nesse ambiente, continue tocando aí para mim, por favor, por gentileza. Nós vamos continuar orando. Nós vamos orar agora, a Marilene vai orar por impossíveis. Você que tem um impossível, feche seus olhos mais um minutinho, feche todos os olhos. Quem tem um impossível aqui, levante a mão. Você que tem um impossível, algo que para você é impossível, vai ser quebrado agora, em nome de Jesus. Deus vai vir com providência. Depois a pastora Regiane vai estar orando por saúde, vai mandar embora todo espírito de enfermidade, todo espírito de enfermidade. Nós vamos orar por impossíveis. Depois, quando a Regiane for orar, a pastora Regiane for orar, se você tem algum problema nessa área de enfermidade, ou você conhece alguém, pode baixar as mãos, quem levantou a mão. Você pode depois levantar a mão e dizer: eu quero oração para mandar embora toda a enfermidade. E por fim, o pastor João vai orar depois pela tua vida financeira, pela tua família, e ele vai dar a direção final e vai nos dar a bênção. Amém? Gente, fique firme nesse culto de libertação. Deus, Ele quebra correntes, acredite nisso. A gente precisa se posicionar, mudar a nossa vida, mudar o nosso comportamento. O nosso caráter aqui é aperfeiçoado. O ano que vem nós vamos vir com todo o gás, e eu conto com vocês. Traga pessoas que você conhece, pessoa que precisa ser liberta desses cativeiros, dessas mentiras. Amém? Deus abençoe. Senhor, obrigada por esse momento tão precioso na Tua presença. Deus, se inclina, Pai do céu, e vê o Teu povo que está aqui na frente, Senhor, dizendo: eu preciso de Ti. Deus, eles estão colocando os impossíveis para a visão deles diante do Teu altar. Mas nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos no Deus que quebra correntes, que restaura famílias, que cura, que restaura toda a parte financeira. Famílias, Senhor, que estão doentes com câncer, já sem nenhuma perspectiva. Pessoas, Senhor, que têm aí, Pai, um desejo no coração, mas parece tão longe.
Deus, nós cremos no Deus que se inclina do céu e que ouve o nosso clamor. Então, Senhor, vem sobre essas pessoas, vem com o teu poder, vem com a tua autoridade, Senhor. Repreende toda obra do inimigo, Pai, na vida deles. Está repreendido em nome de Jesus. E, Senhor, vem reinar, Senhor, nessas vidas. E que os seus impossíveis, Senhor, que são totalmente possíveis a Ti, Senhor, se realize. Nós oramos em nome de Jesus, porque esse nome tem poder. Amém. Amém, amém. Se você tem alguma enfermidade ou conhece alguém que tem alguma enfermidade, você pode colocar a sua mão nesse lugar. Eu vou te convidar agora para colocar sua mão neste lugar. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, nós estabelecemos o Seu reino aqui. O Senhor que é um Deus de milagres, o Senhor que é um Deus que cura, o Senhor que é o Deus dos enfermos, o Senhor que é o Deus da cura, o Senhor que cuida de todas as nossas coisas, Senhor Deus, ó Pai Todo-Poderoso, nós estabelecemos aqui, Senhor Deus, o Seu reino, Pai. Pai, nós declaramos, Senhor Deus, que repreendemos todo espírito de enfermidade, todo espírito de medo, nós cancelamos aqui, Senhor Deus, todo diagnóstico onde não há cura, Senhor Deus. Se você tem alguém agora que você conhece que tem um diagnóstico que não tem cura, clame pelo nome dessa pessoa, coloque ela diante do Senhor em nome de Jesus, Pai. Todo espírito de câncer, agora nós damos uma ordem no mundo espiritual para que cesse essas células, para que seque essas células doentes, Pai. Pai, todo espírito, Senhor Deus, de enfermidade que vem trazendo dor, Senhor Deus, sofrimento para seus filhos, agora nós cancelamos no poder do nome de Jesus, Pai. Nós cancelamos toda dor de cabeça, Pai, toda dor, Senhor Deus, nos ossos, Senhor Deus, toda enfermidade na corrente sanguínea, agora nós damos uma ordem no mundo espiritual para que saia em nome de Jesus, Pai. Nós cancelamos aqui toda enfermidade, Senhor Deus, em cada um dos órgãos, Senhor Deus, no estômago, nos rins, Senhor Deus, no intestino, Senhor, no estômago, Pai. Cancelamos toda doença, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, para que agora o Senhor visite também os hospitais, Senhor Deus, e vai, Senhor Deus, curando, Senhor Deus, toda a enfermidade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós declaramos a cura agora no poder do nome de Jesus, Pai. Ó Paizinho querido, nós também declaramos, Senhor Deus, a cura sobre todas as doenças emocionais, Pai, toda ansiedade, toda depressão, Senhor Deus, toda angústia, Senhor Deus, todo tipo de doença emocional, nós damos uma ordem agora para que saia em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós cancelamos aqui, Senhor Deus, toda a enfermidade, Pai, em nome de Jesus, e declaramos a cura, porque só o Senhor pode fazer todos os milagres e sarar cada enfermidade aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Continue com seus olhos fechados. Você tem alguma prisão financeira? Você está cativo nas finanças? Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de dar o primeiro passo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos, Pai, o Teu povo, a Tua igreja, que está aqui nessa noite, que estão nos assistindo pelas redes sociais. Pai, nós queremos agora, nesse momento, Senhor Deus, tirar, Pai, todo engano, toda mentira da mente do Teu povo, Senhor Deus, todo sofisma, tudo aquilo que impede, Pai, dos Teus filhos serem fiéis ao Senhor, Pai. Porque o primeiro passo para nós sairmos do cativeiro financeiro é sermos fiéis ao Senhor, é devolver aquilo que o Senhor tem nos dado. Então nós queremos repreender, Pai, todo espírito imundo, todo cativeiro, toda prisão financeira, nós repreendemos no nome de Jesus, Pai. Toda adoração ao mamon, nós repreendemos agora nessa noite, em nome de Jesus. Todo coração endurecido, Senhor, amolece, quebra agora, Pai. Que haja arrependimento, que haja cura, que haja transformação, em nome de Jesus. Todo dinheiro retido, nós repreendemos agora, no nome de Jesus. Pai, que haja nessa noite libertação financeira,
que o teu povo saia do cativeiro financeiro e que eles possam, Pai, prosperar no Senhor, prosperar, Pai, andando contigo, sendo fiel ao Senhor, em nome de Jesus. Coloco também as famílias, Pai, nessa noite em tuas mãos. Famílias que são disfuncionais, famílias que têm passado por crises, Pai, famílias que têm passado por dificuldade, Pai, financeira, emocional. Nós queremos, Pai, repreender isso no nome de Jesus. Nós queremos colocar, Senhor Deus, todas essas famílias diante do Senhor. Nós queremos colocar todas essas vidas diante do Senhor e pedir, Pai, que o Senhor esteja intervindo nessas famílias, Pai, que eles possam, Pai, ter entendido nessa noite a Tua palavra e que eles saiam daqui cheios da Tua presença, cheios do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos, Pai, toda ação de Satanás sobre as famílias, Pai, repreendo, Pai, toda ação do inimigo sobre essas casas, e que haja libertação, que haja cura, que pais se voltem para os seus filhos, que filhos se voltem para os seus pais, para que possa, Pai, haver cura, transformação, restauração em todo o tempo, Pai. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, porque a vitória chegou sobre o teu povo nessa noite, chegou sobre essa casa, e nós queremos te glorificar, Senhor Deus. Nós queremos honrar o teu nome, te dando uma salva de palmas nessa noite, dizendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Não há outro além do Senhor, não há outro além de ti, Senhor. Só tu és o Deus Todo-Poderoso. Só o Senhor merece toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.